Para você fazer o cadastro como vendedor no Mercado Livre, seja vendedor CPF ou seja vendedor CNPJ, esse cadastro é gratuito, você não paga nada para fazer o cadastro como vendedor no Mercado Livre, só vai pagar quando acontecer uma venda. Assim que acontece uma venda, você paga uma comissão. E como que funciona essa comissão para você vender no Mercado Livre? Você pode cadastrar o seu produto como clássico ou como premium. No momento do cadastro, tem uma hora que você seleciona se você quer ele como clássico ou se você quer ele como premium. E qual que é a diferença entre os dois? No cadastro clássico, você vai pagar uma comissão que varia entre 10% e 14% de acordo com a categoria do produto que você vende. Então, dependendo do tipo de produto, dependendo da categoria do produto, você vai pagar alguma comissão que varia de 10 a 14%. Aí, se o seu produto, se o preço do seu produto for menor que R$ 79, você também paga uma taxa fixa junto com a comissão. É a comissão mais uma dessas taxas aqui, tá? Se o produto custar até R$ 12,50, você vai pagar uma taxa de 50% do valor do produto. Então, por exemplo, se o seu produto custar R$ 10, você vai pagar uma taxa de R$ 5, que é 50% de 10, mais a comissão. Se o seu produto custar R$ 8, você vai pagar uma taxa de R$ 4, que seria 50% de 8, mais a comissão. Se o seu produto custar de R$ 12,50 até R$ 29, você vai pagar uma taxa fixa de R$ 6,25 mais a comissão. Se o seu produto custar de R$ 29 a R$ 50, você paga uma taxa fixa de R$ 6,50 mais a comissão. E se o seu produto custar de R$ 50 a R$ 79, você paga uma taxa fixa de R$ 6,75 mais a comissão. Então, essas são as taxas que você paga caso o preço do seu produto seja inferior a R$ 79. Se o seu produto for acima de R$ 79, você não paga a taxa, você paga só a comissão. Se ele for abaixo, você paga as taxas e a comissão, beleza? E no caso do cadastro clássico, o cliente não tem acesso a parcelar sem juros. Quando o cliente vai comprar o produto, ele não consegue parcelar sem juros. Se ele quiser parcelar, ele vai ter que pagar juros, beleza? Agora, se você cadastrar o seu produto como premium, aí a comissão ela é maior. A comissão ela varia de 15 a 19, também de acordo com a categoria, de acordo com o tipo de produto. Vão ter produtos que a comissão vai ser 15, outros vai ser 16, outros vai ser 17 e por aí vai. Então a comissão varia de 15 a 19 de acordo com a categoria do produto. E aqui vale a mesma regra para produtos de até R$ 79. Se o seu produto custar até R$ 79, você vai pagar as mesmas taxas que eu citei anteriormente, né? Se o produto custar até R$ 12,50, de R$ 12,50 a R$ 29, de R$ 29,50 e de R$ 50 a R$ 79 são aquelas mesmas taxas que eu mostrei. Porém, no Premium, o cliente tem como parcelar sem juros. O Mercado Livre oferece o parcelamento sem juros caso o seu produto esteja cadastrado na categoria Premium. Aí o cliente pode parcelar em até 12 vezes. O número de parcelas vai depender do valor do produto. Quanto maior for o valor do produto, maior é o número de parcelas que o cliente tem acesso para esse parcelamento sem juros. E você, vendedor, não vai pagar os juros no lugar do cliente, tá? A comissão já é maior, né? Aqui você está pagando uma comissão de 15% a 19%. Então nessa comissão já está incluso esses juros que o Mercado Livre oferece para o cliente final. Então esses são os valores de comissão que você paga ao vender no Mercado Livre. Porém, além da comissão, também tem a questão do frete. Como que funciona o frete no Mercado Livre? Se o produto que você vende, ele custar menos que R$19, você pode dar frete grátis ou não para o cliente final. O frete grátis ele é opcional. Se você der o frete grátis para o cliente e o seu produto custar menos que R$19, você vai pagar 100% do valor desse frete. Se você não der frete grátis, quem paga o frete é o cliente. Então, para produtos de menos de R$19, o frete grátis ele é opcional, você decide se vai dar ou não, e aí se você der, você que paga o frete 100%. Beleza. Para produtos de R$19 até R$ 78,99, o frete grátis ele é automático. É o próprio Mercado Livre que vai dar esse frete de acordo com algumas regras que ele avalia. Tem algumas restrições. Alguns clientes vão conseguir ter acesso ao frete grátis, outros não. Então é o Mercado Livre que faz essa avaliação. Então você, vendedor, quando estiver cadastrando o seu produto e ele estiver nessa faixa entre R$19 e R$ 78,99, você não precisa habilitar frete grátis, tá? Você deixa desmarcado porque é o próprio Mercado Livre que vai avaliar e automaticamente vai dar o frete grátis para o cliente. E se o Mercado Livre der o frete grátis para o cliente, quem vai pagar esse frete é 100% o Mercado Livre. Você não vai pagar nada e o cliente também não paga nada. É o Mercado Livre que está subindo 100% o valor desse frete, beleza? E aí tem as restrições, como eu falei. Quais seriam as restrições? Dependendo da localização do cliente e da localização do vendedor, se for muito distante, pode ser que o Mercado Livre não dê o frete grátis. Pode ser que ele dê um desconto no frete e aí o cliente vai pagar uma parte, um valor com desconto, mas você, vendedor, não paga nada em nenhuma situação nesse caso. Ou também depende do tamanho do produto. Se ele for muito grande, né, muito pesado, pode ser que o Mercado Livre também não dê frete grátis para aquele cliente. E também, se você, vendedor, usa a opção de envios pelo Correios, podem ter restrições, né? Pode ser que o cliente também não consiga ter frete grátis por conta disso. Então, essas são algumas restrições que o Mercado Livre pode aplicar, dependendo da localização do cliente e do vendedor, né? Se for muito distante, dependendo do tamanho do produto e também da questão do Correios. Pode ser que o cliente, nesses casos, não tenha acesso a frete grátis, e aí, como eu falei, o cliente vai pagar o frete, pode ser que ele pague com desconto, mas você, vendedor, não paga o frete de forma alguma. Ou o Mercado Livre vai dar frete grátis, ou o cliente vai pagar o frete, beleza? E aí, para produtos acima de 79, né, a partir de R$79,
você, vendedor, é obrigado a dar frete grátis. E aí, o custo desse frete vai ser pago parte por você e parte pelo Mercado Livre. O custo desse frete, né, o valor que você vai pagar de frete, ele é variável. E aí, ele depende da sua reputação, depende do peso do produto, depende do preço do produto, depende da região onde você está localizado para definir o quanto você vai pagar de frete e o quanto o Mercado Livre vai pagar de frete. Então, lembrando que produtos acima de R$79, você, vendedor, é obrigado a dar frete grátis, o cliente vai ter acesso ao frete grátis e você vai dividir esse frete com o Mercado Livre. E aí tem essa tabela de custos mostrando quanto que você pagaria no frete de acordo com essas questões: reputação, peso, preço e região. Então vamos entrar aqui para a gente dar uma olhada. Nesse link aqui, ó, tem as tabelas de acordo com a reputação. Então, se você for mercado líder, reputação verde ou sem reputação, ou seja, você ainda não fez as 10 primeiras vendas, está em reputação cinza, né? Essa primeira tabela se encaixa. Se você for reputação amarela, essa segunda tabela. Se você for reputação laranja ou vermelha, essa é a terceira tabela. Vamos pegar aqui a primeira tabela como exemplo, caso você seja mercado líder, reputação verde ou você não tenha reputação ainda. Aqui o Mercado Livre ele mostra as informações que eu já falei, ou seja, produtos de menos de R$19 você pode oferecer frete grátis, mas é você que paga o custo do envio. Produtos de R$19 a R$78,99, o frete grátis vai ser pago pelo Mercado Livre, né? Esse frete ele é automático e pago pelo Mercado Livre. E para produtos acima de R$79, você oferece frete grátis, é obrigado a oferecer, e você pode ter um desconto de até 70% no frete de acordo com aquelas questões. Então, aí ele mostra aqui duas tabelas. Uma tabela é se você está localizado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, e a outra tabela é caso você esteja localizado nas regiões norte e nordeste. Aqui é a localização do vendedor, é a sua localização, onde está o seu estoque, não é a localização do cliente, tá? Então vamos imaginar que você esteja localizado nas regiões sul, sudeste ou centro-oeste. Aí a gente vai clicar e aparece essa tabela aqui. Aí essa primeira tabela que aparece é quando você vende produtos de menos que R$79 e você habilitou o frete grátis. Então se você der frete grátis, se você habilitar o frete grátis para produtos de menos de R$79, você que vai pagar 100% do valor do frete. E aqui ele mostra quanto seria esse valor de frete, né? Produtos de até 300 gramas de peso, você paga R$39,90, que é o valor total do frete. Produtos de 300 a 500 gramas, você paga R$42,90. E aí por aí vai, ele mostra aqui todos os pesos, né? E o preço que você pagaria no frete, caso você dê frete grátis para produtos menores de R$79. Lembrando que, se o produto custar de R$19 a R$78,99, o frete ele é automático. É o Mercado Livre que avalia se ele vai dar frete grátis ou não. E se o Mercado Livre der frete grátis, é ele, Mercado Livre, que paga. Por isso que você não deve habilitar o frete grátis, caso o seu produto esteja nessa faixa de preço. Agora, para produtos acima de R$79, que você é obrigado a dar frete grátis, aí como que funciona? Para produtos de R$79 a R$99,99 e com peso de até 300 gramas, você, vendedor, paga R$11,97. Para produtos de 300 a 500 gramas, você paga R$12,87. De 500 gramas a 1 kg, R$13,47 e por aí vai. Aí, descendo um pouco mais, tem a outra faixa de preço. Produtos de 100 até R$119,99. Nesse caso, até 300 gramas você paga R$13,97. De 300 a 500, R$15,02 e por aí vai. A próxima faixa de preço é produtos de 120 a R$149,99. Nesse caso, até 300 gramas você paga R$15,96. De 300 a 500 você paga R$17,16. Mais um pouco para baixo, a gente tem a faixa de 150 a R$199,99. Aí você, com produtos de 300 gramas, você paga R$17,96. De 300 a 500, R$19,31. E aí aqui tem todos os outros pesos e o valor de frete que você paga. E por último, tem a tabela caso os seus produtos eles sejam acima de R$200. Aí nesse caso, produtos de até 300 gramas você paga R$19,95. De 300 a 500 você paga R$21,45. E aí tem a tabela aqui mostrando todas as faixas de peso e o preço que você pagaria de frete, beleza? E aí aqui tem a tabela caso você esteja nas regiões norte e nordeste. É a mesma coisa. Nas regiões norte e nordeste, o frete ele é mais caro, mas é uma tabela semelhante a essa, onde você consegue constar a faixa de preço, o peso do produto e quanto você pagaria de frete de acordo com a faixa de preço e o peso e a sua região, tá? Então lembrando que essa é a tabela caso você seja Mercado Livre ou reputação verde ou ainda não tem reputação. Se você for reputação amarela, a tabela ela muda o preço, você vai pagar um frete mais caro, você tem menos desconto, o valor que você paga é maior. E se você for reputação laranja e vermelha, você vai pagar 100% do valor do frete, mesmo quando você está vendendo produtos acima de R$79, tá? Então você na reputação laranja e vermelha, você é obrigado a dar frete grátis para produtos acima de R$79 e você que vai pagar o frete 100% porque a sua reputação ela é laranja ou vermelha. Então aqui, essa tabela você consegue consultar para saber quanto você pagaria de frete de acordo com reputação, de acordo com o peso, preço e a região que você está localizado, tá? Se você quiser ter acesso a essa tabela, é só deixar aqui no comentário tabela frete que eu mando para você a tabela para você também conseguir acessar aí, beleza? Aí, além do custo do frete, além da comissão, também tem a questão do imposto, né? Como que funciona isso? Quando você vende no Mercado Livre, você pode vender com CPF ou com CNPJ. Se você vende com CPF, você não tem que emitir nota fiscal. E aí, nesse caso, você não vai pagar o imposto porque você não está emitindo nota. Porém, o Mercado Livre não vai deixar você vender por muito tempo lá com o CPF. Assim que você começar a ter um volume razoável de vendas, começar a ter uma frequência de vendas, o Mercado Livre vai obrigar que você vire CNPJ.
CNPJ, ele não vai manter você como CPF se você estiver vendendo já num volume razoável, tá? E aí, com o CNPJ, você pode começar com o CNPJ MEI, que é o microempreendedor individual. Nesse caso, o MEI pode faturar até R$81 mil no ano. Esse é o valor enquanto eu gravo esse vídeo, né? Na data de gravação desse vídeo, o valor máximo que o MEI pode faturar é de R$81 mil no ano, no acumulado de 12 meses. Então o MEI pode faturar R$1.000 no mês, 5 mil no outro, 8 mil no outro. O que não pode é a soma dos últimos 12 meses ultrapassar R$81 mil, tá? E aí o MEI paga uma taxa fixa de imposto, que hoje, né, na data da gravação desse vídeo, essa taxa está em R$ 76,90, tá? Essa taxa ela varia de acordo com o salário mínimo. Toda vez que tem reajuste do salário mínimo, essa taxa ela aumenta, é mais ou menos 5% do salário mínimo. Então hoje ela está em R$ 76,90. Então você não paga uma taxa variável de acordo com o faturamento. Se você faturar R$1.000, R$5 mil, R$10 mil, a taxa que você vai pagar é sempre R$ 76,90, independente de quanto você faturou. Lembrando que o máximo que você pode faturar no mês é de R$81 mil no acumulado dos últimos 12 meses. Agora, se você faturar mais que R$81 mil no ano, você vai precisar ser EPP, ME, você vai ter que ter uma empresa no Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, e aí você vai pagar uma taxa que parte de 4%. Então assim que você sai do MEI e vira ME, EPP ou alguma outra empresa, você vai partir de uma taxa de 4% do seu faturamento mensal. E essa taxa também aumenta. Quanto mais você faturar no ano, no acumulado do ano, essa taxa vai para 5%, 6%, 7%, conforme o seu faturamento anual ele vai aumentando, essa taxa também aumenta, beleza? E aqui, se você for MEI, o Mercado Livre ele vai estar te monitorando, como no caso do CPF, e se você faturar mais que R$81 mil no ano, ele vai obrigar que você se transforme numa empresa ME, EPP, e você saia do MEI, você vira uma empresa que seja lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional, sendo que você não seja mais MEI, tá? E aí você vai ter que pagar um percentual. Se você já tiver um faturamento acima de R$81 mil, se você já for uma empresa dessa, você tem que consultar o seu contador para saber qual que é o percentual de imposto que você paga, tá? Então esse é o custo de imposto que você pagaria para vender no Mercado Livre, de acordo com o tipo de conta que você tem, beleza? E aí agora tem essa tabela de precificação, onde a gente vai precificar o produto, a gente vai simular uma precificação baseada em todos esses custos do Mercado Livre. E essa tabela está dividida em duas partes. Do lado esquerdo da tabela a gente parte da margem de contribuição, ou seja, da margem de lucro bruto que eu quero ter, e a tabela vai te mostrar por quanto você deve vender aquele produto para ter aquela margem. E do lado direito da tabela você parte do preço de venda, né, por quanto você quer vender o produto, e ela vai te falar qual que seria a margem de lucro bruto, né, a margem de contribuição que você teria vendendo por aquele preço. Ambos os lados calculam a mesma coisa, o que muda é a maneira como você começa o seu cálculo, beleza? Se você quiser ter acesso a essa tabela, é só deixar aqui no comentário planilha preço, que eu mando para você gratuitamente essa tabela, para que você consiga fazer as suas próprias simulações, tá? E lembrando também que aqui na Universidade de E-Commerce a gente tem o nosso curso, o Mapa do Mercado Livre, onde a gente mostra para você o passo a passo para você começar a vender no Mercado Livre do jeito certo, já na rota do sucesso, sem ser na base de tentativa e erro. No nosso curso a gente mostra tudo para você, como criar sua conta, como cadastrar seu produto, quais são os melhores produtos para você vender, como encontrar fornecedores, como precificar da forma certa, como ter uma reputação 5 estrelas, como que você aplica os truques dos top vendedores do mercado na sua loja, nos seus produtos, para que você consiga ter sucesso nas vendas, tudo isso passo a passo na prática para você. E o preço para você ter acesso ao nosso curso hoje é um preço extremamente acessível, tanto que a gente está recebendo várias mensagens de pessoas perguntando se o preço está certo. De tão barato que o curso é, as pessoas perguntam se aquele é o preço certo mesmo, beleza? Se você quiser ter acesso ao curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Então vamos lá, vamos começar aqui do lado esquerdo da tabela. Vamos imaginar que você queira ter uma margem de contribuição de 20%. Ah, Rafael, mas qual que seria a margem ideal? Para quem está começando, normalmente a margem ela vai variar de 10 a 20%. Dá para ter margens maiores no Mercado Livre, dá para ter mais de 25, 30, 35, principalmente se você for fabricante ou você já compra em grande volume, você tem acesso a bons fornecedores, você consegue ter margens maiores. Mas normalmente para quem está começando, que não tem acesso a comprar em volume ainda, que não tem acesso aos melhores fornecedores, a margem vai ficar entre 10 e 20%. Vamos colocar aqui 20% na nossa simulação, beleza? Aí tem a taxa do Mercado Livre. E aí, como eu mostrei, a taxa do Mercado Livre, ela varia se você for de um cadastro clássico ou um cadastro premium. No cadastro clássico é de 10 a 14, no cadastro premium é de 15 a 19. Vamos imaginar que você está no cadastro premium e a sua taxa seja de 15%. Vamos colocar 15%. Aí no frete depende do preço do seu produto, para saber se você vai pagar frete ou não, né? Então, voltando aqui, se você vender produtos de até R$79, no campo de frete você vai colocar essa taxa fixa que o Mercado Livre cobra. Então, se vende produto, por exemplo, de R$12,50, você vai colocar o valor de 50% do valor do produto. Se você vende produto de R$12,50 a R$29, você vai colocar R$6,25 no valor do frete. Por quê? Para produto de até R$109, você, vendedor, não é obrigado a dar frete grátis. E se o Mercado Livre der frete grátis, né, automático, quem vai pagar o frete é o Mercado Livre. Então, você, vendedor, não dá frete grátis, e você, vendedor, não paga frete. É o cliente que paga o frete ou o Mercado Livre, caso ele dê frete grátis para produtos de R$19 a R$78,99. Então, se o seu produto for menos que R$79, o valor de venda dele for menos que R$79, você, no campo de frete, vai colocar alguma dessas taxas aqui de acordo com o preço de venda do seu produto. Agora, se o produto for acima de R$79, aí você é obrigado a dar frete grátis. E aí, o preço do frete que você vai pagar varia de acordo com aquela tabela que eu mostrei. Então, vamos acessar aqui de novo a tabela para a gente colocar aqui uma simulação do preço do frete. Então, vamos imaginar que você esteja começando a vender agora, então você ainda não tem reputação. Então, essa primeira tabela aqui, tá? Aí, imaginamos que você está na região sul, sudeste ou centro-oeste. E você vai vender um produto que o preço dele é de 120 a 149,99, tá? E o seu produto tem até 300 gramas. Nesse caso, vai pagar 15,96 de frete. Então, você está localizado na região sul, sudeste, centro-oeste.
Invest, você ainda não tem reputação cinza, o seu produto, o preço dele é de 120 a 149,99 e o peso dele é de até 300 gramas. Então o frete você vai pagar, você vendedor vai pagar, é 15,96. Então a gente volta aqui na planilha e vamos preencher aqui, ó, 15,96, beleza. Aí tem o imposto. Se for pessoa física, vai deixar 0%. E se você for MEI, né, CNPJ MEI, você também vai deixar 0% aqui, porque, como eu falei, o MEI, ele não paga uma taxa variável de acordo com o faturamento. Ele paga uma taxa fixa de R$ 76,90, independente de quanto ele fatura. Então, por isso, você vai deixar 0% caso seja MEI. Se você for ME, PP, se tiver um outro tipo de empresa, aí você vai colocar o percentual que incide na sua empresa atualmente. Ele parte de 4%, mas é importante você consultar com o seu contador para saber qual que é o percentual atual que está incidindo na sua empresa também, tá? Aí tem embalagem, que ela depende do tamanho do produto, do peso do produto, essa embalagem também tem um custo variável, vamos colocar aqui R$2 para simulação, e aí tem o custo do produto, quanto você pagou no produto no fornecedor. Vamos imaginar aqui que você pagou R$75 no produto no fornecedor. Nesse caso, você deve vender esse produto por R$143,02 para você ter uma margem de 20%. Então, vendendo a R$143,02, você vai conseguir ter uma margem de 20%. Então, se você fizer uma venda desse produto, como que vai funcionar? O seu faturamento vai ser de R$143,02, que é o preço total do produto, o Mercado Livre vai descontar R$37,41, que são as taxas e o frete. Então, o Mercado Livre desconta esse valor de R$37,41 e ele repassa para você, ele transfere para sua conta bancária R$105,60. Então você recebe do Mercado Livre nessa venda R$105,60, tá? E aí você vai descontar o imposto, vai descontar a embalagem e vai descontar o preço do produto, o custo que você teve do produto e vai te sobrar de lucro final R$28,60, que são os 20% de margem de lucro bruto que a gente colocou aqui de margem de contribuição, tá? E aqui tem que tomar um cuidado, porque muita gente começa a se atrapalhar aqui, porque o valor que vai vir para sua conta da venda é R$105,60, porque o Mercado Livre desconta a taxa dele e o frete e transfere para sua conta R$105,60. Então você ganhou nessa venda R$105,60. Por isso tem o custo do produto, tem a embalagem, tem o imposto, você tem que descontar esses custos para saber realmente qual que é o seu lucro final ali. E aí tem gente que se atrapalha aqui e começa a usar esse valor que recebe do Mercado Livre para fazer outras coisas. Por exemplo, imagina que você fez 300 vendas no mês. Se você fizer 300 vendas no mês, que é por volta de 10 vendas por dia, né, uma média de 10 vendas por dia, você vai faturar 42.904, então esse é o faturamento bruto que você vai ter. O Mercado Livre vai descontar 11.223,69, né, referente às taxas e ao frete, e vai transferir para você, ele vai repassar para você 31.680. Então você vai receber do Mercado Livre 31.680 referente a essas vendas. Só que esse dinheiro você tem que comprar estoques, tem que repor estoques, tem que pagar embalagem, pagar imposto. Esse dinheiro não é para você gastar como você quer. E aí muita gente se atrapalha aqui, começa a gastar esse dinheiro sem estratégia e aí não consegue crescer, não consegue alavancar as vendas, porque ele acha que esses 31.680 é para ele gastar do jeito que ele quiser. Não, esses 31.680 que você recebe do Mercado Livre nessa nossa simulação aqui, não é para você gastar do jeito que você quiser, como eu falei, você tem os custos ainda para você cobrir, e aí o que vai te sobrar de lucro final é 8.580,92. Esse valor de 8.580,92 nessa nossa simulação é o valor que te sobra depois que você pagou o custo do produto, você pagou o imposto, que você pagou a embalagem, por exemplo. Porém, aqui ainda tem os custos fixos do seu negócio. Se você está pagando aluguel, se tem funcionário, água, luz, internet, esses custos fixos não estão inclusos aqui, né? Então, esses custos fixos você vai descontar depois desse lucro final. Então, aqui é o lucro bruto. Esse é o lucro bruto que você teria na sua operação. E aí, se você tiver outros custos fixos, como eu falei, né? Aluguel, funcionário, você vai descontar desse lucro bruto que você teve, beleza? Então, o cuidado é esse. Você não pode achar que esses 31.680 que o Mercado Livre vai te transferir já é o seu lucro para você gastar como você quiser. Caso você fizer isso, você vai quebrar, você não vai conseguir alavancar, você não vai conseguir crescer no Mercado Livre, beleza? Aí, do lado direito da planilha, vamos simular o seguinte cenário. Imagina que os seus concorrentes estão vendendo esse mesmo produto por R$135. Então, você está vendendo por 143, eles estão vendendo por 135 e você quer vender por 134. Você quer ser mais barato que eles. Só pra gente fazer um exemplo. Então, você quer vender por 134. Beleza. Aí a gente vai repetir os mesmos campos do outro lado, né? Então, 15% de comissão do Mercado Livre, 15,96 de taxa do frete, imposto 0%, porque a gente está considerando que você é MEI ou CPF, embalagem R$2 e o custo do produto R$75. Nesse caso, vendendo por 134, você vai ter uma margem de 15,63. Ainda está dentro daquela margem de média que eu falei que varia de 10 a 20%. Uma margem de 15,63 está dentro da margem. Então você vai ter essa margem. E aí, se você fizer as mesmas 300 vendas que eu simulei do outro lado, aqui o seu lucro vai ser de 6.282, né? O Mercado Livre vai te repassar 29.382, e aí desses 29.382, você vai pagar o custo do produto, vai pagar a embalagem e imposto. No caso aqui, não tem um percentual de imposto, mas se tivesse, né, ele já estaria saindo dessa conta aqui na planilha, e te sobraria 6.282, beleza? Aí muita gente fala assim, ah não, mas eu queria ter uma margem maior, eu queria ter uma margem aqui de 40%, então vamos simular. Para você ter uma margem de 40% nesse exemplo, você teria que vender esse produto por 206,58. E se os seus concorrentes estiverem vendendo por 135, você dificilmente vai conseguir ter sucesso vendendo esse produto por 206,58. Por isso que quem define o preço não é você, é o mercado, é os seus concorrentes. Você vai ter que colocar um preço baseado no que a sua concorrência está cobrando. Não adianta você colocar o preço, eu quero ter 50% de margem. Tá bom, se você conseguir
conseguir vender. Por esse preço, ótimo, mas isso é muito difícil você conseguir. Então, por isso que, se você colocar 40%, o preço que você vai ter que vender esse produto para atingir os 40% é um preço que vai ficar muito acima da média do mercado e aí dificilmente você vai conseguir vender. Mas se você conseguir vender, imagina que você é fabricante ou você importou os produtos, você conseguiu fazer uma importação e você colocou uma margem de 40%, você conseguiu colocar uma margem de 40%. Nesse caso, né, tendo uma margem de 40%, você teria um lucro final de 24.789. O Mercado Livre ia te repassar 47.889 e você ia ter um lucro final de 24.789 fazendo as mesmas 300 vendas, né? Então você teria um lucro aqui muito mais interessante porque você teve uma margem muito maior, ou porque você é fabricante, ou porque você importou, você teve uma condição especial ali na compra desse produto. Então nessa planilha você consegue simular todos os cenários possíveis para saber por quanto você deve vender o produto, qual que seria a sua margem, quanto que o Mercado Livre vai te repassar, quanto vai ser o seu lucro final, tudo isso dá para simular nessa planilha. Se você quiser ter acesso a essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, é só deixar aqui no comentário planilha preço que eu mando gratuitamente para você a planilha, beleza? Bom, então aqui a gente falou quanto custa vender no Mercado Livre, né? Qual é a comissão que o Mercado Livre cobra, qual é a taxa que o Mercado Livre cobra, dependendo do preço do seu produto, qual que é o frete que você paga, dependendo do preço do seu produto, e também como que você faz para precificar do jeito certo. Tudo isso a gente mostrou aqui nessa aula. Lembrando, se você quiser ainda mais a nossa ajuda, a gente tem nosso curso, o Mapa do Mercado Livre, o passo a passo para você começar a vender já na rota do sucesso, sem ser na base de tentativa e erro, e o link para você conhecer o curso está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!